Contrato psicológico. Se você quiser saber o que é esse contrato psicológico, como ele funciona dentro das organizações, fica por aí que esse é o tema do vídeo de hoje aqui no RH Academy. Opa, olá, eu me chamo Alessandro, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no RH Academy. Hoje a gente vai falar sobre contrato psicológico. Para que a gente comece a falar sobre esse tema, naturalmente a gente vai precisar definir um pouquinho o que é o contrato psicológico. De uma maneira bem simples, o contrato psicológico ele pode ser definido como as expectativas não escritas e não ditas que as pessoas numa equipe têm em relação umas às outras e também as expectativas não escritas e não ditas que essas pessoas têm em relação à liderança, à chefia delas e à organização como um todo. O contrato psicológico ele é como se fosse uma percepção recíproca, ou seja, eu percebo outras pessoas e outras pessoas também me percebem do que a gente precisa fazer aqui, de quais são as obrigações de cada pessoa no ambiente de trabalho, nas organizações, ou enfim, há um atendimento ou não das expectativas da empresa ou da liderança. Só para a gente entender um pouquinho aí. Um exemplo bem simples. Vamos imaginar que a gente tem um colaborador na empresa e esse colaborador criou a percepção, ele percebeu que foi entendido que ele seria promovido obrigatoriamente se ele trabalhasse de uma maneira comprometida, trabalhasse duro, digamos assim, né? Fosse trabalhar com vontade, que quisesse crescer dentro da empresa. Se essa promoção não acontece, e a percepção da pessoa é que se eu trabalhar bastante serei promovido e essa promoção não acontece, naturalmente a gente tem uma quebra do contrato psicológico. E isso pode gerar uma série de consequências, entre elas a falta de engajamento no trabalho, consequências como o absenteísmo, né? E você vai ter problemas nos indicadores da sua empresa, falta de produtividade, entre uma série de outros problemas. Então, esse é o impacto que o contrato psicológico pode ter na sua empresa caso ele não seja organizado, digamos assim. E para a gente entender aí mais um pouquinho alguns pontos importantes. Bom, enquanto que um indivíduo na equipe ele pode acreditar que existe um contrato psicológico, em particular em função de uma troca recíproca, nesse caso aqui, eu vou trabalhar bastante e vou receber como consequência uma promoção e um aumento de salário. Embora isso exista na cabeça dessa pessoa, né, desse indivíduo, isso pode não existir na cabeça do supervisor ou chefe. Então, esse é o descompasso, digamos assim, entre uma exigência ou uma expectativa e uma percepção de outras pessoas. E isso está muito relacionado à maneira como as pessoas interagem dentro das organizações. Portanto, o contrato psicológico ele é um fenômeno subjetivo. O que isso quer dizer? Que ele existe em cada um de nós, né? Cada um de nós tem a sua subjetividade, vai perceber os movimentos, as pessoas e as relações no ambiente de trabalho de uma determinada maneira, e ele está vinculado também com a nossa própria percepção. Esse contrato psicológico, apesar de ele ser subjetivo, cada pessoa ter a sua percepção, ele pode ser modificado ou ajustado dependendo da fonte e da quantidade e da qualidade das informações que as pessoas recebem. E geralmente o contrato psicológico começa a ser construído na fase de pré-emprego. E o que é essa fase de pré-emprego? Tente imaginar uma empresa que você trabalharia de graça. Há muito tempo atrás, não sei se hoje ainda existe isso, mas é bem comum as pessoas, eu trabalharia de graça no Google. Ou seja, a pessoa já começou a criar um contrato psicológico com a organização numa fase de pré-emprego, ela não está trabalhando lá dentro e ela cria uma expectativa de que lá é muito legal, as coisas são coloridas, as pessoas são descoladas, posso fazer o que eu quiser a hora que eu quiser. E se isso não acontece de uma forma objetiva ou da maneira como a pessoa imaginou que aconteceria, a gente pode ter uma quebra desse contrato, como já foi falado. Então esse é só mais um exemplo aí para a gente ficar de olho nesses pontos importantes aqui. Mas vamos lá, né? Vamos compreender qual é a mecânica, digamos assim, desse contrato psicológico na organização. Primeiro, nós temos um indivíduo, deve estar aparecendo para você um slide aí na tela, em que tem um esquema e a gente vai desenhar essa conexão entre esses elementos. Então a gente tem um indivíduo, né, a pessoa, e esse indivíduo naturalmente tem objetivos individuais, ou seja, o que ele quer para ele. Eu quero salário, eu quero, horário flexível, quero oportunidade de crescimento, enfim, depende da pessoa. Em função desses objetivos individuais, o indivíduo vai ter seus próprios pensamentos, ou seja, ele vai processar as informações de uma determinada maneira, ele vai interar e vai compreender as interações de uma determinada maneira, ele vai, enfim,
validar, digamos assim, as atribuições que são passadas, ele vai começar a atribuir significados. Isso eu quero, isso eu não quero, isso faz sentido, isso não faz sentido, isso é o que eu imaginava, isso não é o que eu imaginava. E disso aí vai derivar o contrato psicológico, que é a pessoa que o indivíduo tem com a empresa. Evoluindo mais um pouquinho aí, isso vai motivar, digamos assim, né, vai fazer com que esse indivíduo comece a buscar informações. Então ele vai ir atrás de mais informações para validar se aquelas interpretações, enfim, percepções que ele tem do contrato psicológico são de fato verdade. E aí a gente tem duas derivações, que é o contrato implícito, também conhecido como contrato psicológico, e o contrato formal de trabalho. O que é o contrato formal de trabalho? É, sei lá, carteira assinada, contrato de trabalho, descrição do cargo. Se essa descrição do cargo ela leva o indivíduo a perceber a mesma coisa, a gente tem um contrato psicológico que se encaixa, digamos assim, ou seja, eu criei uma expectativa de que eu faria uma atividade e estou sendo contratado para fazer exatamente essa atividade. Se no processo de divulgação de vaga, na descrição de cargo, na maneira como a liderança gerencia as pessoas e lidera as pessoas na organização, for diferente daquilo que foi anunciado, ou seja, a gente tem uma expectativa, um contrato psicológico não dito, e uma realidade diferente. E essa diferença aqui, esse gap, pode gerar uma falta de engajamento, falta de produtividade, problemas de absenteísmo, relacionamento entre colegas e tudo mais. Então, a nível individual, é mais ou menos isso que acontece. Só que a gente sabe que o indivíduo ele não está sozinho numa organização, né? Ele não trabalha sozinho. A organização por si só é um ambiente onde várias pessoas estão interagindo conjuntamente. E aí a gente tem um outro quadradinho que também deve estar aparecendo para você aí, que é a organização como um todo. E dentro dessa organização nós temos os agentes organizacionais, que são os colegas de trabalho, os supervisores, a direção, a presidência. O RH é um agente organizacional, porque ele movimenta a empresa, ou pelo menos organiza, ou deveria ajudar a organizar a organização, para que os contratos psicológicos não sejam quebrados. Dessa interação toda aí a gente tem também os objetivos organizacionais, ou seja, é o que a organização quer fazer, para onde ela quer ir, com que rapidez, qual é o período e o que precisa ser modificado internamente em termos de processo, produtos, contratações, competências e tudo mais. E aí a gente tem as estratégias de contratos de trabalho, digamos assim, que são as relações internas, né, o quanto essas lideranças e o RH e toda a infraestrutura da organização propicia boas relações adequadas, relações saudáveis internamente. Quais são as experiências que as pessoas vivenciam? É uma experiência adequada, uma experiência legal, uma experiência boa, uma experiência de crescimento pessoal? Ou é uma experiência em que a pessoa vai em busca de alguma coisa, ela não consegue, tem alguns detalhezinhos que não são ditos, né? Por isso o contrato psicológico não são ditos e ela acaba não sendo promovida, não vê oportunidades de crescimento, não vê os seus projetos sendo valorizados. Então toda essa dinâmica aí acontece dentro da organização. Então veja que até então a gente tem uma caixinha da organização e a caixinha do indivíduo, que também tem a sua própria dinâmica de contratos psicológicos. E essa interação que acontece entre esses dois vai, digamos assim, fazer a combinação entre aquilo que a pessoa tem de expectativas em relação à organização para o seu próprio crescimento e aquilo que a organização tem em termos de expectativas da pessoa que está sendo contratada ou da pessoa que já faz parte da organização em termos de entrega de resultado. Então a combinação desses movimentos aí vai gerar uma interação de contrato psicológico. E se isso estiver adequado, ou seja, fui contratado, sou qualificado e sou valorizado para fazer algo que eu acreditava que ia fazer, eu tinha expectativa de que fosse fazer, nós temos, de novo, encaixe do contrato psicológico. Se isso não acontece, a gente tem problemas. E esses problemas podem ocasionar, como eu já falei, dificuldade de relacionamento, baixo desempenho, baixa produtividade, falta de engajamento, que se traduz nisso tudo também, e naturalmente aí problemas com liderança, chefia e tudo mais, né? Então é mais ou menos assim que o contrato psicológico funciona na organização, enfim, todas as organizações têm, né? Então, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou deixar o link para o artigo no qual eu me baseei para construir esse material, vai estar aqui na descrição.
e você também vai ter acesso a um link para um post no blog lá da RH Academy que vai te ajudar a aprofundar um pouquinho mais esse conteúdo. E se você assistiu até aqui esse vídeo, é bem importante que você se inscreva no canal caso não seja inscrito e também deixe o seu gostei, porque ajuda bastante o canal a crescer, a aparecer para outras pessoas que assim como você também se interessam pelos assuntos que a gente trabalha aqui. E se você tiver qualquer dúvida, sugestão ou enfim algum ponto que gostaria de compartilhar conosco, por favor deixe o seu comentário aqui nos comentários desse vídeo e em todos os outros da RH Academy. E por último, não se esqueça de acessar o rhacademy.com.br, site novo está no ar, muito conteúdo legal está no ar, em breve a gente vai ter novos cursos, nós já temos novos cursos lá, então eu sugiro que você acesse, conheça os cursos e naturalmente se tiver interesse compre esses cursos, eu acredito que eles podem te ajudar bastante na sua carreira. E eu acho que era isso aí, não deixe de me seguir lá nas redes sociais, todas as redes sociais da RH Academy estão aqui e eu te vejo aí no próximo conteúdo, na próxima semana. Muito obrigado, até mais. Tchau!